Olá a todos, eu me chamo Felipe e nesse vídeo daqui eu vou resolver com vocês uma leva de questões que caíram no Exame Unificado da Pós-Graduação em Física, o EUF. Para ser mais específico, nesse vídeo daqui eu vou resolver com vocês as questões de mecânica quântica que caíram na primeira aplicação de 2024. Antes de começar a resolver de fato, valem aqui dois adendos. Primeiro deles, se você está se preparando para o Exame Unificado, não deixe de entrar nesse site daqui, que é o site do meu canal, na aba do Exame Unificado. Nesse site você vai encontrar todas as provas antigas do Exame Unificado, a resolução de todas as provas que tiveram 40 questões fechadas, todas elas, você tem acesso a tudo, sem contar que você vai ter acesso a como é que foi a distribuição das questões dos últimos anos por tópico de cada uma das áreas. Então você tem a prova totalmente dissecada, coisa que você não vai encontrar em nenhum lugar, né? Eu te garanto, esse é o site com mais informação por metro quadrado na internet sobre o Exame Unificado. Então não deixe de acessar. E o segundo adendo é que, apesar da prova de mecânica quântica terem 8 questões, eu vou resolver aqui publicamente somente 6. Por quê? Porque caso você não saiba, eu tenho um curso de mecânica quântica gratuito aqui no canal, que você pode, inclusive, utilizá-lo para estudar para o Exame Unificado. Por conta disso, 2 das 8 questões eu deixo disponibilizado somente para o clube de membros nos conteúdos adicionais ao curso de mecânica quântica. Essa é uma forma de eu retribuir o apoio que os membros, né, fazem aqui, né, ao canal, permitindo com que ele exista, sem com que, né, eu monopolize a resolução das questões somente para os membros. Então, colocando essas duas questões, eu faço um pouquinho das duas coisas. Disponibilizo grande parte das questões publicamente para todo mundo que está querendo estudar, ao mesmo tempo que eu também agradeço, né, de uma forma legal, pelo menos, aos que apoiam o canal. Okay? No momento que chegar nessas questões, que vão ser só para o clube de membros, você vai ver, né, aqui no próprio vídeo qual que vai ser a questão, né, qual que vai ser a aula, perdão, do curso de mecânica quântica que eu resolvo aquela questão em específico. Tranquilo? Mas então, vamos lá, né, sem mais enrolações, vamos começar aqui a nossa prova, começando pela primeira questão. O hamiltoniano de um elétron em um campo magnético uniforme pode ter a seguinte representação matricial. Então, está aqui o hamiltoniano, onde B é essa constante, gama é a razão giromagnética do elétron e B é a intensidade do campo magnético. Das alternativas abaixo, indique a verdadeira. Então, vamos dar uma olhada, né, nas alternativas todas, ver por que a certa está certa e por que as erradas estão erradas. Então, né, primeira afirmação, os autovalores de energia são mais ou menos B, correspondentes aos autoestados de H, nos quais o spin do elétron está alinhado ou oposto ao campo magnético. Aqui está correto por quê? Porque, vamos lá, primeiro, realmente são mais ou menos B. A hamiltoniana já está na forma diagonal, ok? E levando em conta que a gente está num contexto de um elétron que tem spin meio, né, só existem duas possibilidades de spin, mais H barra sobre 2 ou menos H barra sobre 2, que são exatamente os alinhados ou desalinhados, né, completamente paralelos ou antiparalelos, são os termos melhores, com o campo magnético, que é exatamente, né, o que está falando aqui na letra A, e por conta disso está correto e de fato é a nossa resposta. Mas vamos dar uma olhada nas outras afirmações para ver por que elas estão erradas. Então vamos lá, segunda afirmação. Os autovalores de energia são mais ou menos B sobre 2, aqui já está errado, porque os autovalores aqui são mais ou menos B, não tem o sobre 2. Próxima. Os autovalores de energia são mais ou menos B, ok até então, com menos B correspondente ao autoestado de H, no qual o spin do elétron está perpendicular ao campo magnético. Aqui já está errado de cara, porque não precisa nem ler o resto. Por quê? Porque levando em conta que a gente tem um sistema, né, que é um elétron, ou o momento magnético está alinhado ou desalinhado, né, no sentido de paralelo ou antiparalelo com o campo magnético. Ele não tem a opção de estar perpendicular. Okay? Não tem essa opção. Então, né, já de cara está errado. Então, vamos para a próxima afirmação. Os autovalores são de energia mais ou menos B sobre 2, já está errado, nem precisa ler o resto. E a próxima, os dois autoestados de H, um no qual o spin do elétron está oposto ao campo magnético e o outro está alinhado ao campo magnético, possuem autovalores de energia degenerados iguais a B. Aqui está errado. O início estava certo, mas o resto aqui está errado. Por quê? Porque as energias são diferentes por conta dos autoestados. Então, está aqui, né, justificado tudo. Nossa resposta é a letra A e, portanto, mais uma questão resolvida. Dado isso, vamos então para a nossa segunda questão. Sendo V para a alternativa verdadeira e F para a alternativa falsa, indique a sequência correspondente às afirmativas abaixo acerca de partículas quânticas idênticas. Então, vamos lá. Primeira afirmação. Em um sistema de partículas quânticas idênticas, a indistinguibilidade das partículas leva à simetrização ou antissimetrização da função de onda do sistema,
com relação à permutação das coordenadas, incluindo possíveis índices de spin das partículas. Aqui está correto. Isso, inclusive, é o sétimo postulado da mecânica quântica. Sempre que as partículas são idênticas, a gente sempre tem que trabalhar com estados ou totalmente simétricos ou totalmente antissimétricos, independente se as partículas são bósons, né, ou férmions. Então, essa primeira afirmação é exatamente o que nos diz o sétimo postulado, que é o postulado da simetrização e da antissimetrização. Então, próxima afirmação. Partículas quânticas idênticas são distinguíveis, já está errado, porque partículas quânticas idênticas são indistinguíveis. Então já começou errado. Próxima afirmação. O princípio de exclusão de Pauli decorre da assimetria da função de onda de um sistema de férmions idênticos com relação à permutação das coordenadas, incluindo possíveis índices de spin, dos férmions na dita função de onda. Aqui está correto. Certo? O princípio de exclusão de Pauli fala para a gente que dois férmions não podem, né, ser encontrados com as mesmas características, né, com a mesma configuração. Ok? Claro, se eles estiverem, né, na mesma região. Por que isso acontece? Porque, né, férmions são descritos por estados totalmente antissimétricos. Se os estados são totalmente antissimétricos com relação à permutação das partículas, significa que sempre que você pega duas partículas e você troca as propriedades delas, o seu estado vai mudar de sinal. Agora, se duas partículas têm a mesma propriedade, trocar a ordem delas, as propriedades delas, é a mesma coisa que você não fazer nada. Mas como você permutou as partículas, você tem que colocar um sinal de menos na função de onda, porque é antissimétrica. Ou seja, essa função de onda, com férmions com características iguais, ela é igual a menos ela. Ou seja, ela é igual a zero. Então, né, o princípio de exclusão vem daqui. Né, a antissimetria total dos estados proíbe, né, com que férmions, né, sejam encontrados, né, um sistema de férmions idênticos sejam encontrados com as mesmas características. Né, nenhum deles pode ter a mesma característica. Então, por isso que está correta. E vamos para a última afirmação. A condensação de Bose-Einstein decorre da antissimetria da função de onda. Aqui nem precisa ler o resto, já está errado. Por quê? Porque condensado de Bose-Einstein só existe para bósons. O próprio nome aqui, né, já é sugestivo, certo? Levando em conta que antissimetria da função de onda é uma característica de férmions, né? Bósons têm a simetria da função de onda, então aqui já está completamente errado. Ok? Ou seja, no final de contas, as afirmações corretas são primeira e terceira, então é VF, VF, e portanto, nossa resposta é a letra A. Sendo assim, mais uma questão resolvida. Vamos então para a nossa terceira questão. As matrizes SX, SY e SZ, que representam as componentes do spin de um elétron ao longo dos eixos X, Y, Z, na representação em que SZ é diagonal, são, respectivamente, está aqui, né, H barra sobre 2, matrizes de Pauli. Considere um estado de spin de um elétron dado por esse cara daqui, onde A e B são números complexos, e os vetores ortonormais que constituem a base de estados empregados são os autoestados SZ com autovalores mais ou menos H barra sobre 2, respectivamente. Ou então, né, estados mais e menos, como eu pelo menos prefiro representar. Sendo esse cara a parte real do número complexo Z, os valores esperados do spin do elétron no estado Xi ao longo dos eixos Z e X são, respectivamente, vamos lá, como é que a gente faz o valor esperado? A gente sanduícha o observável com o estado. Então, na prática, né, vamos começar aqui, no caso, com o SZ, sanduichado aqui com o Xi. Levando em conta que os estados mais e menos são exatamente os autoestados de SZ, esse primeiro valor médio vai ser imediato, né? Ele vai ser módulo ao quadrado de A mais SZ mais módulo ao quadrado de B menos, vamos lá, menos SZ menos. No caso, eu prefiro representar os estados por mais e menos do que para cima e para baixo. Ok? E aí, né, enfim, como esses caras são os autoestados, então esse cara daqui vai dar simplesmente H barra sobre 2, esse cara daqui menos H barra sobre 2. Esses aqui são exatamente os elementos de matriz 1 e menos 1 junto com H barra sobre 2 multiplicando. Ok? Logo, esse primeiro valor médio vai ser H barra sobre 2, módulo ao quadrado de A menos módulo ao quadrado de B. Isso já deve eliminar alguma alternativa, né? No caso, elimina a alternativa D, elimina a alternativa E e elimina a alternativa B. Então só pode ser A ou C. E aí o que vai ditar isso é, vamos determinar qual vai ser o valor médio de SX. Percebam que SX, o que SX faz é, ele troca o mais com menos e o menos com mais, multiplicando por H barra sobre 2. Consequentemente, esse cara daqui vai dar quanto? Vamos lá, o Xi, ele é A mais B menos. Então a atuação do SX vai passar um H barra sobre 2
ok? E vai alterar o mais com o menos. Então vai ficar isso aqui, ó, menos e mais. E agora, né, a gente tem que braquetar esse cara com oxibra, ou seja, né, a gente tem que aplicar aqui o nosso A complexo conjugado mais B complexo conjugado menos. Esse cara daqui vai dar quanto? Vai dar H barra sobre 2. Aí vamos lá, vai dar agora um A estrela B mais um B estrela A. Esse cara daqui é o quê? É um número mais o seu complexo conjugado. Se é a mesma coisa que 2 vezes a parte real do número. Ok? Então, ou seja, 2 vezes A estrela B, né, 2 vezes parte real desse cara, ou parte real de AB estrela. Tanto faz, porque essa parte é real mesmo. Então, tanto faz se você coloca um número aqui ou o seu complexo conjugado. Ou seja, no final de contas, aqui vai dar H barra parte real de A estrela B ou AB estrela. Ok? E se a gente for dar uma olhada aqui, olha só, letra A, H barra, parte real de AB estrela. Ok? A letra C, no caso, tinha um sinal de menos. Consequentemente, nossa resposta é letra A e, portanto, mais uma questão resolvida. Vamos então para a nossa quarta questão. O operador hamiltoniano de um oscilador harmônico quântico é dado por esse cara daqui, com A dagger A, né, basicamente sendo o operador N, e N, o autoestado de H, referente ao enésimo nível de energia do oscilador. Então, primeiro só características do oscilador harmônico. Seja esse estado daqui o estado de sobreposição normalizado de um dado oscilador em um dado instante do tempo. O valor esperado da energia desse oscilador é. Então, vamos lá, primeiramente, vamos escrever esse estado de uma forma mais agradável, e aí eu me refiro por escrever em forma de fração. Porque, vamos lá, 0,4 é 2 quintos. Então, isso aqui vai ser raiz de 2 quintos. 2 mais, e 0,6 é 3 quintos. Então, raiz de 3 quintos 3. E aí, se a gente quer saber o valor médio da energia, né, talvez da forma mais imediata que o estudante pense, a gente simplesmente, né, faz aqui o sanduíche de H com o psi, que não está errado, mas dá para fazer isso de forma mais rápida. Pelo seguinte, esses estados eles são ortogonais, certo? Então, significa o quê? Significa que a probabilidade da gente medir o nosso estado em, né, com o n igual a 2, ele vai ser quanto? Vai ser esse cara, né, módulo ao quadrado, ou seja, vai ser 2 quintos, e a probabilidade de encontrar com n igual a 3 vai ser quanto? Vai ser 3 quintos. Então, para a gente calcular o valor médio da energia, que é o valor médio do operador hamiltoniano, isso é a mesma coisa de falar qual que é a energia do n igual a 2 vezes a probabilidade, mais a energia do 3 vezes a probabilidade. É mais rápido fazer assim, é mais direto e isso conta bastante, né, quando a gente vai resolver alguma prova, né, múltipla escolha, que tem um tempo e um punhado de questões. Okay? Qual que é a energia do segundo nível? Levando em conta que esse aqui é o operador número, né, as energias elas são dadas por H barra ômega, N mais meio. Então, para N igual a 2, aqui vai ficar, né, 5 meios, então vai ser 5 meios de H barra ômega. E para N igual a 3, vai ser 7 meios de H barra ômega. Ou seja, esse cara daqui vai ser um H barra ômega. E aí, vamos lá, ó, 5 meios, então 5 meios vezes 2 quintos, mais 7 meios vezes 3 quintos. 5 com 5, 2 com 2, aqui vai dar 1. E aqui, né, aqui não simplifica, então vai dar, né, essa fração aqui vai dar 21 décimos, mais 10 décimos vai dar 31 décimos. Ou seja, 31 décimos H barra ômega, que é a nossa resposta. Se a gente der uma olhada aqui nas alternativas, olha só, 31 décimos, né, 3,1, H barra ômega, e, portanto, mais uma questão resolvida. Vamos então para a nossa quinta questão. A determinação do estado de spin dos elétrons de um feixe pode ser feita através de aparatos do tipo Stern-Gerlach, que separam o feixe de acordo com a componente de spin ao longo da direção definida pelo campo magnético no interior do aparato. Suponha uma montagem sequencial de 3 desses aparatos. O primeiro mede a componente Z do spin e o valor H barra sobre 2 é obtido. O segundo mede a componente Y do spin e retorna menos H barra sobre 2. Se o terceiro aparato medir a componente X do spin, qual será a probabilidade de obtermos o valor H barra sobre 2? Vamos então para a nossa sexta questão. Considere uma partícula de massa m movendo-se em uma dimensão sob a ação de um potencial do tipo poço infinito. Tá aqui o poço.
que é de menos A sobre 2 até A sobre 2. Sendo A uma constante positiva com unidade de distância, que é a largura do poço. Beleza. A autofunção de energia para o estado fundamental do problema é este cara daqui, certo? Suponha que essa partícula esteja no estado fundamental do sistema. Imagina agora que aumentamos instantaneamente a largura do poço para 2A, mantendo sua forma simétrica com relação à origem. Como este processo é rápido, a função de onda permanece inalterada. Qual a probabilidade de encontrarmos a partícula no estado fundamental do novo poço? Vamos então para a nossa sétima questão. O gráfico abaixo representa a autofunção de energia ψx como função da posição x de um dos estados excitados de um oscilador harmônico simples unidimensional de frequência ômega. Qual é a energia desse estado? Bom, isso aqui a gente consegue determinar facilmente analisando isso aqui, ó, quantas vezes a função de onda, a autofunção, corta o eixo x. Porque cada vez que a gente muda um nível, né, de energia das autofunções, a gente tem uma função de onda que vai cruzar uma vez a mais, né, no eixo horizontal. Ou seja, cruzou 3 vezes, então n igual a 3. Logo, qual que é a energia? H barra ômega, 3 mais meio, que é a mesma coisa que 7 meios de H barra ômega. Resposta, portanto, letra A, e, portanto, mais uma questão resolvida. Vamos, então, para a nossa oitava e última questão. Considere uma partícula de spin meio sob a ação de um campo magnético estático e uniforme, cuja orientação define a direção x. Os demais graus de liberdade podem ser considerados congelados em um estado quântico definido, de forma que o hamiltoniano relevante envolve apenas a interação do spin com o campo magnético, podendo ser escrito como, né, esse cara daqui, em que Sx é a componente x do operador de spin e ômega, né, esse cara daqui, sendo que a carga da partícula, m, sua massa, g, o fator giromagnético e b, a intensidade do campo magnético aplicado. Se no tempo t igual a zero, o sistema está no estado psi de zero, com o spin para cima, ou seja, né, essa expressão daqui, que, em outras palavras, é a mesma coisa que falar que o nosso psi de zero é somente o nosso estado. Mas, qual é o tempo mínimo para o sistema inverter o seu spin? Bom, para determinar isso, a gente tem que fazer basicamente uma evolução temporal nesse estado, ok? E a partir dessa evolução temporal, a gente vê qual que é o tempo para que o estado mais vire o estado menos. E como é que a gente faz para determinar isso? Bom, primeira coisa que é importante ser feita, vale a pena escrever o nosso estado em termos dos autoestados, né, do hamiltoniano, porque a evolução ela é trivial. Como é que a gente faz isso? A gente tem que escrever então o estado mais em termos do mais na direção x e menos na direção x. Isso, se vocês se lembrarem da mudança de base, ok? Isso é 1 sobre raiz de 2 mais na direção x mais o menos na direção x. Consequentemente, o nosso psi de t vai ser o quê? Vai ser esse estado com fases globais, né, relativas à energia no caso do sistema. Quais que são as energias? As energias aqui vão ser mais ou menos H barra ômega sobre 2. Consequentemente, o nosso estado, né, o nosso psi de t vai ser 1 sobre raiz de 2. E vamos lá, exponencial de. Aí a energia do mais vai ser H barra sobre 2, né, H barra ômega sobre 2. Então vai ser aqui menos I energia, H barra ômega sobre 2, dividido por H barra, então só ômega sobre 2, vezes t, mais em x, mais a mesma coisa, só que agora, né, com a energia negativa, então, que vai ficar uma exponencial positiva, menos em x. Então, esse cara daqui é o nosso psi de t. Quanto tempo que a gente tem que esperar para que o spin inverta na quantidade de tempo para que este cara daqui seja exatamente o nosso menos, que seria equivalente a inverter o spin. Existem duas formas naturais de determinar esse tempo. A primeira delas é, bom, o estado menos, ele é 1 sobre raiz de 2, mais na direção x, menos o menos na direção x. E aí, né, passa a ser uma questão do tipo, qual é o tempo para que o estado passe a ser isso? Ok? Essa é a primeira, né, forma de se resolver o problema. Né, analisando realmente o tempo que tem que passar nas exponenciais para que exista essa adaptação dos sinais. A outra, que é mais direto, vamos calcular aqui no caso, o menos com o psi de t módulo ao quadrado, quer dizer que a probabilidade, né, do nosso estado, né, do nosso psi de t, né, ser encontrado com spin menos, e impor que isso tem que ser igual a 1, porque aí eu garanto que o spin inverteu. Ok?
E aí, claro, né, eu vou usar essa escrita daqui, né, do nosso menos em termos do mais e menos na direção x. Então, vamos lá, né, esse módulo ao quadrado aqui vai dar quanto? Vai dar módulo ao quadrado de 1 sobre raiz de 2 com 1 sobre raiz de 2, vai dar meio. E aí vamos lá, né, mais com mais, menos com menos, então aqui vai aparecer exponencial negativa, então menos i ômega sobre 2t, menos a exponencial positiva, ok? E aí ela fica negativa aqui por conta desse menos que tem aqui na expressão, ok? Esse cara, módulo ao quadrado. Isso aqui tem que ser igual a 1. Agora, olha só, coloca o meio aqui junto. Esse cara daqui, por definição, ele é o quê? Ele é um múltiplo do seno. Para ser mais específico, olha só. Se eu multiplico e divido por i, e eu inverto aqui os sinais, esse cara daqui agora sim é exatamente o seno. Então vai ficar menos i seno de ômega t sobre 2, módulo ao quadrado. Ou seja, a gente tem aqui seno de ômega t sobre 2 ao quadrado. Esse cara daqui tem que ser igual a 1. Ou seja, seno de ômega t sobre 2 tem que ser igual a 1. Evidentemente, existem muitos valores de tempo que satisfazem essa igualdade, porém, a questão perguntou qual é o tempo mínimo. Logo, o tempo mínimo é aquele em que esse argumento vai ser quanto? Π sobre 2. Então, π sobre 2 é igual a ômega t sobre 2. Corta 2 com 2. Então, t vai ser igual a π sobre ômega, que é a resposta da nossa questão. Se a gente der uma olhada aqui nas alternativas, olha só, letra A, π sobre ômega, e, portanto, né, mais uma questão resolvida, e não só essa questão, mas as 8, né, do Exame Unificado de 2024, primeiro semestre.